E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo. Na verdade, isso daqui é um vlog rápido mais de agradecimento do que um vídeo em si, tá? Eu estou terminando aqui de me trocar para ir para o trabalho. O Alessandro ele foi na feira e aí eu quis aproveitar e fazer mais um vídeo de agradecimento a todos que estão entrando. Então, mais uma vez, meu nome é Sandro, para quem ainda não me conhece ou para quem está me conhecendo agora. Eu sou o Sandro, o outro é o Alessandro, que formamos o casal do centro aqui. E hoje aqui eu só quero falar com vocês o seguinte. Primeiro, desejar boas-vindas a quem está nos assistindo pela primeira vez, Então seja muito bem-vindo àqueles que estão sendo imersidos, por esse canal pela primeira vez. E agradecer àqueles que já estão aqui, que já estão seguindo, que estão deixando inúmeros comentários nos nossos vídeos. A gente está muito grato. Pra gente tudo isso aqui é muito novo. Desde a primeira vez que a gente fez o primeiro vídeo, lá em julho, foi toda uma discussão entre eu e o Alessandro de como fazer, o que falar, qual o tema que a gente poderia falar em relação à nossa vida em questão, Por quê? Até então, nós éramos e somos, na verdade, usuários do YouTube, ou seja, nós assistimos muitas pessoas, assim como vocês hoje estão nos assistindo. E pensando nisso, a gente pensou justamente em como fazer para a gente introduzir a nossa rotina no dia a dia para as outras pessoas, Se isso seria bem aceito, se isso seria bacana, se isso seria legal, o que vocês iam achar, o que nós íamos achar das opiniões de vocês nos vídeos, que está sendo muito bacana. Então naquele dia a gente parou, sentou, isso foi lá em julho, o canal é extremamente novo, é novo pra gente olhar para uma câmera e falar com vocês, é novo pra gente mostrar a nossa vida, ou a nossa casa, ou a nossa rotina do dia a dia para vocês, A gente tem que se desprender de muitas coisas para poder fazer com que isso aqui chegue até vocês e ao mesmo tempo mostre um pouquinho da nossa realidade e tudo mais. Então quando a gente sentou, na verdade, a gente pensou o que a gente podia falar. E um bom assunto para vocês é morar num centro de uma cidade. No nosso caso, morar no centro de São Paulo. E isso pra gente pega bastante, porque geralmente quando a gente está falando sobre o centro de São Paulo, principalmente para o paulistano, isso é quase uma grande questão. E o centro ele é cheio de coisas ruins, mas também é cheio de coisas boas. Então por isso mesmo é que a gente deu o nome disso de o casal do centro. Nesse caso a gente poderia estar falando de qualquer centro, de qualquer cidade, de qualquer estado. Só que nesse caso nós moramos aqui no centro de São Paulo. E eu já estou aqui há mais de 15 anos, o Alessandro está comigo há 8 anos. O apartamento ele é meu, ele é próprio. E passar para vocês um pouquinho dessa vivência de apartamento, tá? Então, eu quero mais uma vez convidar vocês a estar aqui com a gente, tá? Então é uma coisa nova falar sobre, se inscreva no canal, deixe sua mensagem, deixe seu like, agora tem o hype, para ajudar o vídeo a subir. Então, na verdade, isso daqui é uma coisa rápida, de agradecimento para todo mundo que tem entrado e está consumindo a nossa imagem no dia a dia de vocês. A gente adora quando tem grandes comentários, assim, a gente acha graça, ou eu também acho muita graça, quando a pessoa ela predispõe um tempo dela para fazer um pequeno texto sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto e dar um relato sobre aquele vídeo ou sobre o que elas estão achando do vídeo. Então, mais uma vez eu quero que vocês saibam que vocês são super bem-vindos aqui na casa do Casal do Centro, na vida do Casal do Centro, que a gente lê 100% de todos os comentários, bons, que são a grande maioria, e ruins, quando são ruins a gente deleta na hora, tá? Deleta e bloqueia, pra gente não interessa. O nosso emocional, ele vem primeiro, depois a nossa imagem para vocês. Então, só quero agradecer exatamente isso, tá? Eu vou fazer a limpeza do buquê de flores aqui artificial, vocês vão me acompanhando e eu vou conversando mais com vocês.
Bom, é interessante falar para vocês que morar no centro não é uma coisa fácil, assim como morar em qualquer bairro aqui de São Paulo, tá? Eu espero que vocês estejam me escutando bem. E ontem eu estava conversando com a Alessandra exatamente sobre isso. Quando a gente começou o canal, qual era a nossa pretensão, quem seria a primeira pessoa a deixar um comentário no canal, se a gente ia ter comentários, se a gente ia ter seguidores, se as pessoas iam gostar de nós. E a gente descobriu que aqui no YouTube a gente está falando exatamente de um público muito específico, de um nicho muito específico, né? Assistindo das pessoas que eu assisto aqui, apareceu para mim um casal, homem e mulher, a qual o canal é de um homem. Eu achei isso super interessante, o comentário dele nesse caso, onde ele queria passar também um pouquinho do nicho de história dele do dia a dia. Ele tem um apartamento, mora na Zona Leste, é lutador de Muay Thai. Se ele estiver me assistindo, ele vai saber que eu estou falando dele. E ele cita, inclusive, que ele quer entrar nessa bolha que é muito concentrada em mulheres e em homens gays. Que esse nicho ele precisa ser quebrado, e sim, um homem pode ser dono de casa, um homem pode cuidar de casa, um homem pode fazer comida e tudo mais. E sim, é um nicho para todo mundo, né? Claro que as pessoas se sentem mais à vontade, eu acredito que mulheres gostam de fazer isso, que de repente homossexuais ou gays que são solteiros ou casados, ou mulheres também, né? Porque tem mulheres casadas juntas, ou outros tipos de casais que dão muito certo. Eu acho que essa coisa de rotina do dia a dia fala muito sobre as pessoas, e é isso que a gente quis passar para vocês, tá? Eu vou só guardar aqui essa louça, justamente porque eu vou dar uma lavada nessas flores artificiais aqui. Inclusive eu tinha deixado um post para vocês, eu tinha deixado um post para vocês no Instagram do Casal do Centro. Então quem ainda não se inscreveu lá no Instagram, a gente está começando o Instagram por lá também. Lá dá para falar melhor com vocês, dá para conversar melhor, dá para fazer enquetes e tudo mais. Então eu gostaria que você que tem Instagram e está nos seguindo aqui no YouTube, se considere em ir lá para o nosso Instagram, Casal do Centro. Se inscreva por lá também, é muito importante. Aqui agora a gente está com 1.300 seguidores. Se eu tiver 1.300 pessoas inscritas no Instagram que eu for para lá, pra gente bacana, super nos segue lá, a história será diferente, vai ser mais focada no nosso dia a dia e em coisas específicas. Então eu gostaria muito que vocês também migrassem para lá, tá bom? E como é que tá o dia a dia de vocês? Tá bem? Como é que estão vocês? A gente sabe que a gente aqui tem um público muito específico de mulheres. Existe muitos homens também seguindo a gente. Existe casais gays, existe casais de héteros. Mas falar de sexualidade não é a grande questão aqui, tá? Eu acho que cada pessoa tem um jeito de viver, cada pessoa tem um jeito de gerir sua vida. E eu e o Alessandro resolvemos falar um pouquinho realmente do que é cuidar de casa, do que é cuidar de um casal, do que é gerir uma casa. Por isso que o Alessandro ele aparece mais nos vídeos, não eu. O Alessandro está aqui todos os dias, eu estou na parte de fora. O Alessandro ele mexe com artesanato. Quem é da Umbanda vai entender o que eu estou dizendo. Ele trabalha com artesanatos específicos religiosos, então faz vendas online, e o trabalho dele é totalmente focado aqui em casa. Já eu trabalho para fora, eu trabalho com cafés especiais. Eu sou gestor de uma loja que trabalha com cafés em grãos ou moídos, são cafés bem selecionados. E nesse caso, eu passo muito tempo do meu dia fora. E justamente por isso, eu não apareço tanto, mas a gente está tentando agora fazer com que essa rotina do dia a dia apareça mais vezes para vocês, tá? Eu vou lavar isso daqui, porque essa planta artificial, eu gosto bastante porque é uma coisa que a gente não precisa ficar aguando todas as horas. As plantas artificiais, elas têm uma coisa que agora está trazendo bastante realidade, né? Eu tenho plantas vivas aqui em casa também, a gente vai comprar mais plantas inclusive, mas no caso das flores é bacana porque é uma coisa que não morre. E quem olha de longe acredita que o produto é de verdade, né? Então tem um vaso que eu compro geralmente para colocar flores de verdade, mas nesse caso eu acabei comprando ali na 25 de março, nós acabamos comprando, encontramos uma loja muito bacana,
E tem muitas flores, tem rosas, tem, acredito que isso aqui seja lírio, tem copo de leite, enfim. É uma loja muito bonita, muito bacana. E a manutenção aqui é somente tirar o pó. E o pó não é só bater e tirar. Então eu vou passar uma água nelas e a gente vai batendo um papo. Aqui nesse caso, ela tem algumas hastes. Então ela tem uma branca, esses verdinhos aqui, ó, que é para colocar intercalado. E aí a amarela e a rosa. Então, se você for ver, não é tantas assim. A única coisa que eu vou fazer é passar uma água nelas, justamente para dar uma limpeza, tirar o pó delas. E aí conta pra mim, quem é que tem flor artificial em casa? Se tem, se gosta, se compraria, se não compraria, se indicaria, se acha bonito, se acha feio. Dá para colocar plantas artificiais em apartamentos pequenos que não tem muita luz, onde você às vezes não tem muito tempo para poder cuidar das plantas, né? Claro que a gente gostaria e quer cuidar das plantas, mas às vezes a pessoa não tem tempo. Não tem tempo, trabalha para fora, mora sozinho, mas gostaria de ter alguma planta em casa, justamente para deixar a casa mais bonita, né? Deixar esse ambiente decorado, bem decorado. E eu acho que plantas artificiais são super bem-vindas. Eu moro nesse apartamento há 15 para 16 anos, tá? Eu comprei esse apartamento aqui, na época, eu expliquei já lá na frente, na época que esse hotel, isso aqui era um hotel, isso aqui é um retrofit, e foi uma grande oportunidade na época. Eu tinha 28 anos de idade, hoje eu estou com 46 anos. E na época foi uma grande oportunidade porque eu estava num bom trabalho e esse apartamento aqui, naquele período, foi vendido nessa metragem a 50 mil reais. E a metragem maior que tem aqui nesse prédio, que são 78 ou quase 80 metros quadrados, naquela época estava custando 75 ou 80 mil reais. Não, desculpa, estava custando 85 mil reais a metragem de 80 metros quadrados praticamente. Hoje esse apartamento, se for vendido, esse maiorzão, está custando praticamente entre 400 e meio milhão, justamente porque a área onde eu estou não é tão valorizada. E é um pouquinho mais difícil de vender, com certeza, mas muita gente comprou naquela época para utilizar como Airbnb, que naquela época estava começando, então teve gente que investiu 2, 3, 4 apartamentos do mesmo tamanho do que eu. Eu não tinha tantos recursos assim, então eu só queria a minha casa própria para garantir também uma parte da minha velhice, né? Uma vez que na minha família eu não vou ter grandes heranças, se os meus familiares estiverem me assistindo, é justamente isso. Eu queria garantir um pouquinho de ter um chão, né, para você morar, um chão para você terminar a sua vida. E também, se no futuro eu precisar vender e ir para um outro lugar, é um apartamento que é meu, e isso eu garanti lá com os meus 28 anos de idade. O apartamento não tinha a configuração do que tem hoje, né? Não existia essa cozinha, não existia esse banheiro, é um apartamento com outra configuração. Inclusive, quem quiser procurar, tem um vídeo chamado Retrofit, e lá a gente mostra um apartamento exatamente desse tamanho. E se vocês quiserem ver a configuração anterior, é só descer nesse vídeo que vocês vão ver como que era o meu apartamento antes de eu fazer toda essa reforma, tá? E aí fiz a compra. Esse apartamento custou 50 mil reais na época, eu paguei ele possivelmente menos de 10 anos, porque o meu trabalho continuou, fui crescendo, fui desenvolvendo. Casei algumas vezes, morei fora de São Paulo, voltei de novo para São Paulo, aluguei esse apartamento, depois voltei para ele novamente, dei uma pequena reforma, e a última reforma foi agora, recentemente, há 1 ano atrás praticamente, onde a gente fez essa cozinha e diminuiu o banheiro para dar um espaço maior para o banheiro, tá? Esse vaso aqui que você está vendo, eu comprei numa loja aqui no centro, eu não me lembro o nome dela, mas era uma loja de decoração. E era justamente para colocar flores. Eu não me lembro, ó, tá até o preço aqui ainda, R$ 59,99. Era uma loja que vendia itens de cozinha, sabe, prato, colher, talheres,
taças, copos, e tinha móveis também como estantes, sofás, entre outros. Essa loja até não existe mais aqui no centro, mas é uma rede que existe em outros lugares ainda. As flores eu comprei na 25 de março. Para quem conhece a 25 de março, aqui é o lugar onde estão os atacadistas de coisas, né? Eu não gosto muito da 25 porque eu acho lá muito cheio, mas a 25 também te dá acesso ao Mercadão. Então, para quem estiver vindo a São Paulo, primeiro se prepare para ter um bocado de gente, né? É uma área que você, quem está visitando São Paulo pela primeira vez, vai gostar justamente por causa das coisas que tem por lá. Tudo lá é às vezes muito barato. E descendo a ladeira Porto Geral, na sua direita, algumas lojas chegando quase no Parque Dom Pedro, você chega nessa loja aqui, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas é uma loja bem bacana que só vende flores artificiais ou plantas artificiais. E é uma loja muito legal, sabe, gente? Vale muito a pena. Vamos colocar ela de volta no vaso. Só vou tirar um pouquinho da umidade, porque aí eu deixo ela secando sozinha, tá? E o bacana é que elas são bem naturais. Você consegue perceber que elas são bem naturais. E aí depois eu coloco lá na janela para dar uma secada. Hoje tá sem sol. E eu acho que vai demorar um pouquinho a secar, mas ela vai secar por natural. Aí vamos intercalar ela aqui comigo e vamos ver como que vai ficar. É bacana que elas são bem vivas. A gente quer comprar outras plantas, né? E então, quando eu comprei esse apartamento, eu queria justamente fazer com que eu garantisse o meu futuro, né? E agora eu tô com o Alessandro. É um casamento sólido, é um casamento, toda relação é uma relação de cumplicidade. Eu acho que antes de tudo, independente se a gente é um casal heterossexual, se a gente é um casal homossexual, de homem, com mulher com mulher, com homem e mulher, enfim, eu acho que respeito e cumplicidade são duas coisas que devem acontecer. Nesse caso, tanto eu quanto ele somos pessoas maduras. Então, justamente por isso, eu respeito bastante, a gente conversa bastante entre nós. E agora com um canal um pouquinho mais difícil, porque a gente tem que sempre fazer pautas de coisas que a gente vai fazer para que a gente mostre isso para você no nosso dia a dia. E aí, gente, tudo bem? Tô cansado, mas valeu a pena. Eu acabei de vir da feira, mas eu vou voltar porque eu não consegui trazer tudo, porque eu estava sozinho, o Sandro não podia ir, porque ele estava se trocando para ir para o trabalho, mas eu ainda consegui ir e voltar, ainda ele está aqui, mas ele já está se preparando para sair. Na feira valeu super a pena do que eu peguei, os preços estão bem assim acessível. Eu consegui pagar 4 caixas de morango por R$10, sendo que uma caixinha dessa aqui, ó, até umas 2 semanas atrás, por conta da febre do morango do amor, tava saindo aqui, perto da minha casa, tava saindo quase 10, 15 uma dessa. Eu paguei 4 por 10, então valeu a pena. Eu consegui pagar numa selga gigante também, foi bem barato, foi R$4. Um repolho imenso também foi R$4. Peguei esses pacotinhos que eles fazem, aqueles pacotinhos 3 por 5, mas assim, eu peguei aquilo que eu consumo. Então eu peguei o pepino japonês, peguei chuchu, peguei pimentão para fazer algum refogado com alguma carne, peguei esse pacotinho de beterraba, valeu a pena. O tomate também, tava um tomate bem firme por R$4 o quilo, eu peguei 1 quilo. Peguei escarola também, que tava R$3, tava mega barato. E aí no negócio de temperos, como eu já comprei semana passada, eu só peguei para complementar a salsa desidratada, orégano, mas também eu já trouxe o cheiro verde, a salsa picada que eu sempre compro na frutaria. Eu só não peguei mais porque tava pesado e eu tava sozinho. Então agora eu vou voltar para a feira, ver mais alguma coisa que eu queira. A banana também, o que eu achei caro na feira foi a banana. A banana tava R$12 a dúzia. Peguei, o cara completou lá 16 unidades, deu R$15, eu peguei. Porque a banana tá bonita. Mas você encontrou com mais barato. Isso, na semana passada nós fomos na mãe do Sandro, que ela mora, né, não tão próximo daqui, mas a mesma banana lá eu paguei R$7 a dúzia. E eu achei que por aqui na feira estaria o mesmo preço. Pode ser que agora, quando eu volte para a feira,
ela tenha reduzido o valor, ter baixado mais ainda, porque às vezes acontece isso. Mas eu vou só pegar algumas coisinhas, mas eu vou na frutaria, porque eu gosto de comprar algumas coisas que tem lá, que são um pouquinho mais selecionadas e o preço é mais ou menos da feira. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo os nossos vídeos, principalmente agora o último também, que foi o das compras de mercado, porque essa compra grande que nós fazemos, normalmente ela é a cada 2 meses, e depois é só complementos. E assim, os comentários estão sendo super útil pra gente, que são comentários diversos. Alguns concordando com algumas coisas daquilo que, não que nós compramos, mas em relação a quantidades e valores, e outros, algumas pessoas também falando que não gosta mais de fazer compras, né, em atacadistas, mas eu até super entendo e também não critico, porque se você mora sozinho, às vezes acaba realmente não compensando você ir para um atacadista, porque você, geralmente lá acima de 3 peças ou 3 unidades de um produto, que você tem um grande desconto. Se você pegar um só, o valor é normal. E aí, realmente, às vezes, acaba você comprando no mercado menor, né? E tem, então, assim, respostas diversas, com muitas coisas concordando, ou mais ou menos as pessoas fazendo as mesmas coisas que a gente faz, principalmente quando mora em 2 ou 3 pessoas. Em relação a valores, também está sendo meio quase igual, seja aqui em São Paulo ou em outros estados do pessoal que tem assistido a gente. Então, assim, não está muito fora da realidade os preços, né? E é aquilo que eu falo para vocês. A cada 2 meses é a compra grande e no intermediário nesses 2 meses eu pego o complemento. Sempre frutaria, mistura, comida mesmo. É uma coisa ou outra, porque a gente às vezes acaba não consumindo tudo. Porque, volto a dizer, eu cozinho todos os dias, mas tem dias da semana que a gente sai para comer fora e a gente acaba não cozinhando, né? Só dizendo para eles, amor, que eu falei para eles que a gente mora no centro. Pode falar que agora tá ligado o seu microfone. Desculpa, tava desligado. Só dizendo para eles que a gente, como mora aqui no centro, aqui tem bastante supermercados próximo à nossa casa, né? O centro ele tem essa variedade de pequenos mercados que nos auxilia. Então, quando a gente precisa fazer pequenas compras, são nesses mercados. Porque aqui perto de casa eu tenho Dia, eu tenho Mini Extra, eu tenho Pão de Açúcar, qual outro que eu tenho? Fora esses mercadinhos pequenos, né? Tem uns outros pequenininhos que uns nomes aqui mais local também, que tem tudo. Uhum. E o preço não acaba sendo diferente de hipermercados. E feira também, né? Feira a gente tem 2 feiras. Sim, a gente tem a feira de sábado, a feira de domingo, e as duas são muito boas. Uhum. Os preços são acessíveis, é aquilo que eu mostrei para vocês agora. Algumas coisas tá bem mais barato, e algumas, infelizmente, não tá, mas é assim, né? A gente, por isso que eu falo, eu acabo garimpando, cada hora eu tô num lugar para ver, e como quem cuida dessa parte de comida e administração das coisas da casa sou eu, porque o Sandro trabalha fora, então eu acabo me inteirando mais sobre isso em relação a preço, porque se eu passar para ele uma lista e falar, olha, eu quero que você me traga aí, ele vai trazer, mas ele vai trazer daquilo que ele achar o mais caro, ele não vai, tipo, pesquisar não só o melhor, mas um preço acessível. Espera só um pouquinho, gente. Oi? Tá bom, obrigado. Era o Bahia que chegou minhas encomendas. Tem encomendas. Eu tô fazendo um vídeo para eles falando sobre qual foi o pensamento da gente abrir o canal lá em julho. Sim. E o que aconteceu nesses últimos 3 meses praticamente em Muita coisa aconteceu. A gente e o que a gente tá achando do canal e desse convívio com essas novas pessoas que estão entrando. Agora eu quero a sua opinião. Bom, eu tô me divertindo bastante, para mim é uma coisa nova, né? Tanto eu quanto o Sandro, a gente era assistente, a gente era muito consumidor e a gente é muito consumidor de YouTube em relação a diversos assuntos, seja de convivência, lazer, o que quer que seja. E hoje não. Hoje a gente está produzindo, então assim, tá sendo uma experiência gostosa, opiniões diversas, mas é aquilo que o Sandro fala, quando a gente não é questão de se expor, mas a gente está mostrando na nossa rotina, da nossa forma, da nossa maneira, vai agradar algumas pessoas e outras não. E tá tudo bem, né? A gente super respeita, porque da mesma forma que para você uma situação é legal, pode que não seja para mim. E eu vou, de repente, na sua casa e vou aceitar e vou fazer e tá tudo certo, entendeu? Não, e aquilo que a gente recebe é uma coisa que eu comentei ontem com o Sandro. As pessoas sugerindo coisas de alterar aqui em casa, ou até mesmo sugestões de alimentação, isso para mim está sendo super interessante, porque por mais que eu conheça muita coisa, eu estou no dia a dia na rua, ou é mercado, é feira, enfim, qualquer coisa, mas nem tudo a gente sabe, a gente aprende todos os dias, né?
É uma constância. Eu te ensino o que eu sei e você me ensina o que você sabe. E assim a gente vai se levando. Então, para mim, a experiência do canal está sendo show. Eu tenho que só agradecer a todos vocês que estão seguindo a gente, né? Os inscritos novos, os que já estão desde o início, e esses novos que estão chegando, a gente só tem a agradecer, não tem o que falar. Eu estava dizendo para eles que pra gente foi uma novidade quando a gente decidiu parar para sentar, para discutir o nome do canal, o que a gente ia falar e tudo mais, que o centro é uma coisa que a gente quer falar muito para justamente desmistificar um pouquinho dessa problemática do centro que é ruim, que tem muito mendigo, que tem muita insegurança, tudo isso, gente, tem. Mas não é tudo isso que não é como as pessoas pintam. Exato. É igual alguns seguidores, eu falo seguidor, gente, porque eu tô acostumado com uma outra rede também, mas eu sei que são inscritos. Alguns inscritos que já estão com a gente desde o início, tá pedindo muito pra gente fazer vídeo mostrando não só o nosso bairro, a gente já fez um vídeo mostrando o nosso bairro, alguns comércios locais, mas a pessoa quer ver o que tem de mais que acaba, né, nos servindo. E outros estão pedindo também passeios, não só no centro velho, mas ao redor da gente. Então, assim, nós vamos fazer esses vídeos mostrando alguns pontos, não só turístico, mas a parte gastronômica, que também tem restaurantes bons, a parte de balada noturna, que hoje é aquilo que eu estava vendo numa reportagem essa semana. A parte central de São Paulo, a parte do centro velho, ele está ficando totalmente revitalizado, a parte do Anhangabaú, e tem muitos bares, e está sendo muito frequentado, não só de dia, mas à noite. Então nós estamos pretendendo também de um dia desses até lá, e fazer um vídeo para vocês e mostrar realmente a realidade daquilo que nós ouvimos e vimos. E aí vocês vão estar vendo aqui no canal. Beleza. Então agora você vai voltar para a feira? Agora eu vou voltar para a feira, porque eu preciso pegar outras coisas que faltou, não consegui trazer, e frutaria. Inclusive, mas eu vou descer lá embaixo porque o meu porteiro acabou de ligar, que chegou um recebido, chegou uma comprinha que eu fiz. Aí vocês já vão ver. Mas a gente vai adorar quando tiver recebidos também nessa casa, Com certeza, mas por enquanto isso aqui é uma comprinha que eu fiz. Só me fala uma coisa, você falou que vai fazer uma sobremesa por esses dias aí. Eu vou gravar para o canal essa semana, são 2 receitas, que eu já tinha dado spoiler, mas agora eu vou confirmar. Eu vou fazer um doce, né, é um doce diferente, é um doce simples, fácil e barato de morango, e eu vou fazer esfirra. Então, provavelmente já na próxima semana já vai estar lançado no canal para vocês essas 2 receitas, e creio que vocês vão gostar bastante. Beleza, então mais uma vez, sejam bem-vindos. Todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os novos inscritos que se inscreveram, ative as notificações, né? Deixe o seu comentário que a gente lê todos, a gente não deixa passar nenhum batido, seja eu ou o Sandro, a gente lê e responde. Ativar o sininho para você ter acesso, né, aos outros vídeos. Aí no canal já tem vários vídeos legais, se você que chegou agora, dá uma maratonada, assiste tudo que você vai gostar. E hoje tem o tal do super, como se fosse um super like, que é o coraçãozinho, que a gente sabe que tem um custo, logicamente, mas quem puder dar esse super like, nos ajuda, porque ajuda a engajar o canal, a gente faz um crescimento legal. E claro, né, gente, não esqueça de hypar o vídeo, mas hypa muito. A gente sabe que todo mundo tem direito a 3 hypes gratuitos para qualquer vídeo, mas se você quiser dar uma hypada, né, num valor que está em R$2 ou R$3, que eu não sei o valor exato, também será muito bem-vindo. Mas tipo, só de você hypar o nosso vídeo, o YouTube ele já distribui assim para muita gente e super ajuda o canal a crescer. A gente agradece bastante. Chegou. Gostaria muito que fosse um recebido, mas não é. É uma coisinha, é um recebido, não deixa de ser. Mas fui eu mesmo que comprei. Eu comprei uma coisinha, isso aqui é básico porque... Só vou deixar claro que eu não sabia dessa compra. Essa aqui é uma comprinha que eu preciso trocar a manta do meu depurador da Sugar. Que geralmente só vende na Sugar, e eu acho às vezes em alguns lugares, mas não é legal. Então eu comprei, vem 2 mantas, então vai dar super pra... E depurador é uma coisa que a gente comprou recente, né? A gente não tinha depurador. O depurador da reforma da cozinha, né? Isso. E aí ele vem com um filtro e mais um, mas eu já troquei. Aí já tá na hora de trocar de novo. E vem então, assim, quantas unidades aí? Esse aqui vem 2 unidades de 78 por 58. Só que ela é grande, então eu acabo cortando, dá para usar 4 vezes. Essa aqui é 1. E aqui, como vocês sabem, nós aqui em casa a gente não tem gás encanado, porque no prédio, pela legislação, não pode, só indução. Então tudo que a gente tem que comprar aqui é de indução. E aí a gente gosta muito de fazer algumas coisinhas para comer, para beber, e às vezes precisa do fogão de indução. E aí eu comprei, é uma panela, ela é 7 em 1.
Ao mesmo tempo, ela é panela. Ah, você comprou. Ela é panela. Ó, eu vou até ler o que está escrito aqui, ó. É a pipoqueira multiuso de indução. Ao mesmo tempo, gente, ela é panela normal, ela é pipoqueira, ela é cuscuzeira, ela é um negócio de fazer bolo, porque tem uma forminha de bolo menor que você faz dentro dela. Então, assim, valeu a pena. É um produto legal, eu tô gostando do que eu abri, ó. Ela vem bem embalada. E ela é pesada, viu? É, porque como ela é indução, o fundo dela é triplo que fala, né? Exatamente. Então ele tem que ser, porque se não for desse jeito, eu vou mostrar pra vocês. No nosso fogão não funciona. Então ela tem que ser assim, ó, com um fundo triplo, né? Pra poder dar a indução com o contato do fogão e funcionar. E aí, ó, ela é bonitinha, ó. Tá vendo? Ela vem a forminha para você fazer um bolinho pequeno e um pudim. Ela vem o negocinho a vapor. Ah, para fazer coisa de vapor. Dá para fazer legumes a vapor, até mesmo o cuscuz, viu? Dá para usar, né? E a pipoqueira, que vem a pecinha para você fazer a pipoqueira. E Teodora adora uma sacola, adora um plastiquinho, né, Tetê? Não, amor. Isso não é de verdade. Esse não pode comer, Teca. Esse não é de verdade. Isso aqui, agora eu preciso ver onde eu encaixo, que eu não sei. Deve encaixar aqui. Mas eu acho que deva ser aqui, porque isso aqui vai. Eu acho que isso aqui sai, tá vendo? Ó? Quando eu não for utilizar, tem que tirar isso aqui. Isso? Tem que tirar, colocar isso aqui, ó. Eu sei lá. Bom, a gente vai descobrir. Tá, já descobri. É aqui. Tá bom, a gente vai descobrir e depois a gente mostra pra vocês. Então agora depois que eu montar, eu mostro, tá? Só vamos fazer o teste do fogão pra ver se realmente ela é fundo triplo? Ela é fundo triplo, pelo menos estava dizendo. Então vamos testar no fogão, que isso é importante. Fogão é a resposta final do que a gente precisa, porque a gente já chegou a comprar a panela dizendo que era fundo triplo, realmente era, só que chegava aqui e não funcionava. E é uma panelinha boa, porque ó, ela é bem pesada, ela é grossa, firme. Ah, isso daqui, ó, é aqui, ó. É verdade, ó, isso aqui, parafuso aqui, ó. Tá vendo? Agora cadê o parafuso? Tá aqui. Verdade. Essa é a alça que vai ser colocada ali. Eu só preciso descobrir como é que usa isso aqui. Eu acho que deve ser aqui em cima. Beleza. Vamos só testar lá no fogão. Bom. E quanto ela custou? Precisa falar? Precisa falar. Essa panela foi R$240. Tá. Mas vale porque é mais uma panela que a gente precisava aqui. A gente precisa fazer um jogo de panela pra casa, né? Sim. Me parece aqui o manual, porque eu preciso saber onde vai isso aqui. Ah, mas a pipoqueira é por último, mano. Vamos só testar ela. Ó, isso aqui é legal, só ó. pra gente ter certeza. Ó, tudo ele se tampa. A tampa ela se encaixa com as 3 peças que veio. Tá vendo? Teodora, ei, TT. É que ela gosta de caixinha para dormir. E é isso, gente. Agora eu vou testar ela aqui no fogo, vou colocar água para ver se realmente funciona. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui, porque acho que tinha gente fazendo arte aqui na cozinha. Eu vou tirar um cafezinho aqui pro povo, junto comigo. Fogão de indução é aquele de vitrocerâmico, né? Ele trabalha sob indução e aí ele precisa de um fundo triplo. Se por um acaso ele continuar apitando... Se ele ficar apitando, porque o fundo não é triplo. Se ele não apitar, é porque ele aceitou. Aceitou, ó, a panela é de fundo triplo, ou seja... Só para vocês entenderem o apito, ele vai levantar a panela. Se ela não fosse de indução, ela ficava fazendo esse barulho. Tá vendo? É um apito sonoro. Aí quando eu coloco a panela, ela entra em atrito com o fundo triplo e funciona. Então, panela aprovada. E fora que ela é antiaderente, né, gente? Então, assim, sabendo lavar com a esponja certa, não riscando, você tem a panela aí para usar por bastante tempo, né? Pelo menos a que a gente compra, a gente não perde panela aqui, a gente usa bastante. Agora eu tô feliz porque eu tenho pipoqueira. Lógico, eu queria uma maior, mas não tem necessidade, porque nós só somos 2 pessoas. E 2 pessoas, esse aqui comporta para fazer uma pipoquinha de boa. E é isso. O Alessandro voltou lá para a feira. Foi legal ele ter voltado, porque vocês também podem ver ele voltando com as coisas de
de feira, né? Saber que é tudo aqui pertinho, a gente acaba indo a pé. Então vamos tirar um cafezinho e vamos continuar o nosso papo. Então, mais uma vez falando para vocês, desde os primeiros comentários que a gente teve aqui no canal, a gente gostou bastante e achou isso divertido, porque o mais interessante de falar para vocês é que justamente a comunidade no YouTube ela é muito rápida, né? E a gente se identifica com alguns canais em específicos de redes sociais. E o YouTube é uma coisa que pegou bastante e que facilitou a nossa comunicação. Claro que a gente precisa editar o vídeo, fazer uma coisa bem feita, ter um bom som, ter uma boa luz, ter uma boa angulação para que vocês nos enxerguem e entendam um pouquinho do que a gente está fazendo. Mas está sendo extremamente interessante essa conversa com vocês e como vocês interagem, né? Vocês interagem com verdade, vocês interagem com vontade, e isso é muito gostoso, acaba virando uma família. E a gente quer crescer bastante para ter mais pessoas conversando, né? Eu vou citar aqui alguns nomes de pessoas que já se inscreveram, que já deixaram um comentário pra gente. Não é todo mundo, tá, gente? Se eu não citar o seu nome aqui, não fique chateado. Depois a gente pode fazer um outro vídeo onde eu converso com todos os inscritos. Inclusive, já quero fazer uma pergunta para vocês. Existe uma coisa aqui no YouTube que é justamente o canal exclusivo dos inscritos, né? Onde você se inscreve, deixa lá um valor específico e tem vídeos específicos para vocês. E aí eu queria entender o que vocês acham disso, se vocês estão prontos para participar desse clube em específico, né? Justamente para a gente saber se vale a pena abrir e conversar diretamente com você, né? Que é o clube dos beneficiados, né? Que são as assinaturas, é isso que eu quero dizer para vocês. Se vocês gostariam de ser assinantes, vocês pagariam por isso. A gente está pensando que tipo de vídeo que a gente vai passar para vocês. A gente também está pensando em fazer lives específicas, 1 ou 2 vezes por semana, para falar com um grupo maior de pessoas também. Então a gente está planejando isso tudo direitinho, tudo é muito novo, mas está sendo muito gostoso conversar com vocês, tá? Então, tem uns inscritos aqui recentes, tem outros que já são mais antigos aqui também. Como já são mais de 1.300, já somos um grupo de mais de 1.300 pessoas, tem bastante pessoas inscritas aqui. Eu vou começar pelas últimas, tá? Ele vai passando aqui aleatório. E o que eu queria, na verdade, era pegar os primeiros, mas eu não consegui parar para fazer isso. Mas vou citar aqui, ó. Cristiano Santos, Ângelo Bissetti, Goga Ramos, Val Gomes, desculpa, Carlos Roberto, quem mais? Bruno C, Marilice Barazetti, quem mais? Bruno Azul, deve ser o nome fictício dele, Adriana Costa, Milton Costa, Olivia Cruz, quem mais? Tom Herr, que deixa bastante comentário aqui pra gente, Nanda Brandão, Antônio Braga, Maiara Araújo, Renato Moraes, quem mais? Vilma Falcão, Lilian Silva, Leonardo Amorim, Antônio Carlos da Silva, Júnior Soares. E mais uma vez, tá? Se eu não citar o nome de vocês, estou fazendo aqui muito aleatório. Depois a gente pode fazer um grupo maior de pessoas nas assinaturas no futuro, se vocês acharem que é interessante a gente fazer assinatura também. Quem mais? Diego Oliveira, Marcelo Imperatriz, Alexandre Lara, Rosa Cirmes, Crimes, deve ser isso, Carlos Rego, Israel Alexandre, André Cassiatori, Marileia Menezes, Gilma Ranieri, Celina, Suzy Rodrigues, Cláudia Antunes, Dinho Martins, Luciana Bernardinho. Luciana, tá aqui com a gente desde o comecinho, muito obrigado, tá? Alguns rostinhos já começaram a ficar mais fixo no nosso dia a dia. Mônica Gaeta, Renato Gonçalves, Antônio Boncari, Márcio Rodrigues, quem mais? Alan Wheeler, Ralph Lopes, Maurício Oliveira, Márcia Moral, Maria Cordeiro, quem mais aqui? Vamos ver se a gente tem mais aqui. Júnior Furtado, Rosângela, Natan, Bruna Vasques, José Eduardo, Patrícia
Endalécio, Denise, Gilmara Garcia, Everton Deato, Vitor Cunha, Silvio Roguin, Késia Pinheiros, Pedro Machado, Celi Bernardo, enfim, gente, Oswaldo Palva, Carol Leão, Marcelo Brito, são muitas pessoas. Então, mais uma vez, eu quero agradecer vocês por estarem aqui conosco. Se assistiu uma vez só, se assistiu várias vezes, se está maratonando, acho uma graça quando vocês falam que vocês estão maratonando o canal, né? Esses dias eu estava discutindo com o Alessandro justamente sobre isso. Que engraçado saber que as pessoas, elas entram, elas gostam e elas maratonam vídeos. E vou dizer para vocês, gente, tem vídeos aí que eu falei assim, meu Deus do céu, o que que a gente fez? O vídeo da Paulista, por exemplo, é um vídeo que deu super errado. A gente tinha comprado esse fone, compramos uma câmerazinha pequenininha. A gente ainda não está com todo o custo para comprar uma câmera muito boa, a gente está querendo uma Osmo ou uma substituta da Osmo, só que uma Osmo custa mais de R$6.000 e não é o caso agora. A gente está planejando outras coisas. Claro que conforme o canal for engajando, conforme vocês quiserem ajudar, também são super bem-vindos. Essa menção que a gente falou aqui do super, como é que é o nome aqui? Super, um botãozinho chamado super, que você dá pequenos valores, você faz pequenas doações. Tá lá abaixo do vídeo, sempre se vocês quiserem ajudar, deixa lá o dinheirinho que vocês acharem interessante, isso vai começar a ser monetizado justamente para a gente melhorar os nossos equipamentos. E nesse vídeo em questão, a gente comprou uma pequena câmera, que eu não vou mostrar aqui agora, que é para fazer menos volume e tudo mais, compramos um microfone. E, cara, deu super errado, porque a câmera não se comunicava com o microfone, o som ficou ruim, no meio do percurso da Paulista a bateria acabou do microfone, a imagem não ficou tão boa, enfim, a gente quer fazer um vídeo melhor da Paulista e de outros ambientes, e vamos fazer direito, mas teve pessoas que assistiram, que comentaram, foi super bacana, foi super interessante, então a gente ficou pensando, cara, tem gente que maratona, tem gente que para o tempo dele para maratonar, tem gente que entra na página e comenta, isso pra gente é super válido, tá? Eu vou fazer um cafezinho aqui com vocês, deixa eu só pegar aqui o pote do café. E mais uma vez vocês sabem que eu trabalho com cafés de especialidade, e o que é isso, se vocês não sabem? O Brasil, ele ele detém 2/3 de toda a produção de café mundial. E o café de especialidade ele foi apresentado para mim há 4 anos, que é o que eu tô trabalhando nessa empresa. Essa empresa, hoje ela chama-se Moka Club. Depois vocês dão uma procurada na internet, tá? Moka Club com K. Lá você vai encontrar os melhores cafés do mercado, só que não é barato, porque esse é o café de exportação. São grãos selecionados que vêm de produtores específicos. São grãos que é o chamado café arábica. Esse grão ele tem uma torra mais controlada e realmente vai devolver para a gente todos os sabores que a gente deveria estar tomando no nosso dia a dia. No final, o café que a gente compra do mercado, se depois vocês quiserem saber mais sobre isso, é só vocês me apontarem que eu faço um vídeo específico explicando isso para vocês. O café que a gente toma no nosso dia a dia, seja ele o forte, o extra forte, o tradicional, vamos citar marcas aqui como Melita, Pilão, esses cafés eles detêm até 1% ou quase 2% de sujeira no meio desses grãos. Esses grãos eles são queimados ao extremo para mascarar essa sujeira e no final a gente está tomando um café forte e escuro, com cheiro de café na verdade, mas que a gente se adaptou a tomar esse café todos os dias. Quando a gente começa a tomar grãos bem selecionados, com uma torra mais controlada, você percebe que o açúcar não precisa estar mais presente na nossa vida. E o gosto no nosso paladar muda. E aí voltar para esses cafés mais anteriores é um pouco ruim. Mas assim, não estou julgando ninguém, nem o que vocês estão tomando. Um dia eu tomei Pilão, um dia eu tomei Melita, um dia eu tomei Três Corações, mas o que eu quero dizer para vocês é que o gosto e o café que nós deveríamos estar tomando está aqui. Essa é uma torrefação, na verdade, que eu trabalho, existem inúmeras torrefações, e uma vez que a gente aprimora o nosso paladar, a gente percebe que realmente existem coisas melhores no mundo, mas às vezes a gente não tem tanto acesso. Café de especialidade é muito mais caro do que o normal, tá? São vendidos nos chamados microlotes de 250 gramas ou 1 quilo, e geralmente a seleção é uma seleção que vem direto de um produtor, tem pontuação e tudo mais, e ele é um produto mais diferenciado. Então, se a gente for fazer comparação,
Um pacote de café de especialidade de 250 gramas custa hoje em dia, em média, de 50 a 60 reais, dependendo da pontuação. E um café tradicional nosso de mercado deve estar custando aí entre 28 a 35 reais. Na verdade, eu já não compro há muito tempo, então já nem sei mais os preços. Geralmente são de 500 gramas. Mais uma vez, um dia na minha vida eu tomava pilão, melito e tudo mais. Hoje em dia, nos últimos 4 anos, já não entra mais esses cafés em casa, e eu queria explicar para vocês no futuro o porquê que isso deveria pertencer, mas vamos tirar um cafezinho junto comigo. Esse café, inclusive, ele chama-se Bala de Caramelo, espero que vocês estejam vendo aí o título. O Bala de Caramelo, ele é um café, na verdade, onde esses cafés de especialidade, eles, depois de bem torrado, quando você vai tomá-lo, você sente uma coisa que é chamado de perfil sensorial. Esse perfil sensorial são lembranças sensoriais que, por causa da torra, você pode sentir ou não. No final, você tem que sentir café. Ele não é aromatizado, ele é um grão pelo grão, só que você vai fazendo essa buscativa porque teve pessoas lá atrás que gerou degustação desses cafés e, por um acaso, sentiram ou tiveram a lembrança disso, e nesse caso, esse café ganhou este nome para falar muito sobre os açúcares naturais desse café, que é muito gostoso e que talvez te remeta aí uma chupada de uma bala de caramelo, tá? Vocês vão perceber que o grão é bem mais claro do que o normal. Vou colocar aqui no potinho para ficar mais fácil, para vocês entenderem. Ó, o grão é bem mais claro e a proporção de moagem dele é um pouco mais grossa. Isso facilita a extração desse café. Hoje a gente vai fazer ele numa melitinha mesmo, que todo mundo tem em casa, tá? E eu vou fazer uma proporção de 1 litro de café para cada mais ou menos 50 gramas de pó. Vou utilizar aqui o filtro Melita tradicional, então a gente vai fazer um cafezinho juntos. É importante, sempre que você for fazer o café, sempre lavar o filtro, tá? Lavar o filtro é importante para tirar todo o sumo do papel, tirar o gosto do papel. E essa primeira água você joga fora. Ó, primeiro você lava o filtro. Opa, deu uma abaixadinha aqui. Pera aí. Beleza. Oi. Quase caiu. Lavo o filtro. Já aproveito, jogo fora. Eu coloco na térmica porque eu tomo esse café muito rápido, tá? Fazer café na térmica é interessante, mas é interessante que você também consuma esse café em tempos rápidos, de no máximo 2 horas ou 3 horas na térmica. Nunca é interessante você deixar esse café por muito tempo. Na verdade, vamos fazer menos café, tá? Cada bolzinho desse aqui dá mais ou menos 25 gramas, então a gente vai usar uma, vai usar 2 e vai usar 3. Estou usando praticamente 70 gramas aqui de pó, tá? E o café ele fica muito mais saboroso e você consegue sentir todos os aromas. E eu só vim descobrir isso trabalhando com o Moka Club, e isso realmente muda a nossa vida no dia a dia, tá? Existem outros métodos de extração de café. O Melita é um método de extração, mas existem outros meios de se extrair o café no dia a dia, como a moka italiana, esse nome é legal vocês gravarem, para quem gosta de café mais forte, e a prensa francesa. Se vocês gostarem e quiserem saber mais sobre café, faz o apontamento, que depois eu faço um vídeo só falando sobre café, tá? Então, mais uma vez, quando a gente montou esse canal, foi justamente para conversar mais com vocês. Está sendo uma surpresa muito grande ter esse contato com vocês e o retorno de vocês também, e para mostrar também um pouquinho sobre o centro, falar sobre os bairros. O centro não são só ruas, são muitos bairros acumulados, né? A história de São Paulo começa no centro de São Paulo, e a gente quer mostrar que sim, é possível viver, é possível você ter lazer, é possível você curtir a noite, é possível você curtir restaurantes. A gente sai para ir no japonês, a gente sai para ir para cozinha italiana, a gente vai em boteco para tomar cerveja, a gente vai para lugares que toca samba, enfim, a gente aproveita bem o centro sem precisar pegar ônibus, pegar metrô, pegar app para ir muito longe, porque tudo acontece aqui no centro, e é o que a gente quer mostrar para vocês, beleza? Aqui eu estou fazendo 2 jogadas, a jogada 1 e a jogada 2,
E depois não deixem de dar uma procurada. Procura por café de especialidade, tá? Ou para quem não pode, existe uma pré-classificação chamada base, que é o café gourmet. Uma boa sugestão para vocês é, por exemplo, vai no mercado, compra o tradicional café Três Corações, só estou dando um exemplo para vocês, tá? Compra lá o Extra Forte Três Corações e você vai procurar no supermercado, se houver, o gourmet das Três Corações, tá? É um pacotinho de 250 gramas de torra média. Pega lá Sul de Minas, Cerrado Mineiro, eles têm essas variações. Passe um pouco do café Extra Forte, separa, e passa um pouquinho do café gourmet e separa. Faz da mesma medida e experimenta os dois produtos, tá? O café tradicional, forte, extra forte que a gente toma, ele é um grão de café que ele é produzido para ser repartido somente dentro do país. Esse é um grão muito forte, muito amargoso, poucos açúcares. O outro grão é um grão de exportação. Tem mais açúcares, tem mais doçura, você sente mais sabores e você vai perceber, se possível, tomar sem açúcar, para você perceber na boca como dá. Se vocês quiserem usar açúcar, ok, mas lembrando que o açúcar, na verdade, ele mascara o gosto do café e isso atrapalha um pouquinho no desenvolvimento das suas pupilas gustativas, tá bom? Qualquer coisa, passa a perguntinha aí pra gente que a gente responde, tá? Então, mais uma vez, gente, é só isso mesmo que eu queria falar para vocês. Agradecer pelo dia, agradecer por vocês estarem aqui com a gente, agradecer por essa comunidade estar crescendo cada vez mais. O Alessandro vai entrar de vez em quando com as receitas que ele gosta de fazer. Tem muita coisa que a gente faz aqui dentro do apartamento. A gente fez aí um primeiro tour para o apartamento, as pessoas gostaram bastante. Fizemos a sugestão aí das pessoas, justamente o que a gente estava falando sobre o mezanino, que a gente vai fazer esse mezanino, independente da altura do nosso teto, que é um pouquinho mais alta, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que a gente quer ampliar um pouquinho para receber mais pessoas em casa, mas vai ter tours mais completos, tá? A gente tem os elétricos para serem comprados, geladeira, forno, então essas coisas completam um pouco mais. Quando o mezanino não estiver pronto, que é a parte do quarto, vai ter a sala de jantar, então vai ter mais móveis chegando, então a gente vai convidar vocês para virem aqui mais vezes, tá? Então, ó, não se esqueça de se inscrever se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de dar o seu like, deixar o seu comentário, é muito importante. Agora tem o tal do hype, dá o hype para o vídeo, para ajudar esse vídeo a ir muito mais para frente. Eu sou o Alessandro, para quem não escutou ali no comecinho, eu sou o Sandro, na verdade, desculpa, e o outro é o Alessandro. E só para deixar um pouquinho dessa confusão aqui, o meu nome é Alessandro e o nome dele é Alessandro também. Só que todo mundo me conhece por Sandro e ele se mantém como Alessandro, então ficou Sandro e Alessandro, tá? Então sejam bem-vindos ao canal Casal do Centro. Quando quiserem deixar pergunta, não deixe de seguir a gente lá no Instagram do Casal do Centro, é importante, tá bom? Não deixe de fazer o comentário de vocês. E eu espero que vocês gostem do canal, gostem do conteúdo que a gente está fazendo e espero que vocês apareçam aqui mais vezes no canal. A gente pretende fazer vídeo pelo menos umas 2 vezes por semana e diversos, né? E vamos ver se dá tudo certo, se a gente consegue engajar e fazer esse canal crescer. Então, um beijo para vocês que chegaram até aqui, sejam sempre bem-vindos. E até o próximo vídeo. Tchau!